Olá, para mim aqui é boa noite, não sei para vocês aí. Então, mais uma vez aí meus desejos de tudo bom, de tudo seguro, tudo bem, tranquilo, primeirão. A gente vai começar hoje uma matéria nova, tá? Então, teve aí uma aula de correção, teve uma semana de prova e agora a gente está meio que tranquilo, livre, para a gente começar um conteúdo novo. E eu posso, de acordo com o meu planejamento, aí, de acordo com o projeto de filosofia, tá? A gente começa, de fato, o segundo trimestre, tá? E a gente vai começar com um filósofo muito importante, o terceiro, né, da escola socrática, que é Aristóteles, tá? Então a gente terminou lá passada aqui, né, com o pedido do Matrix lá, né, com Platão, tá? Parto do princípio que vocês... cadê o Platão? Ah, tá aqui. Meu pai amado, tô ruim. Parto do princípio que vocês chegaram aí, né, nessa, onde eu tô, então, obviamente, não vejo um vídeo do Aristóteles antes do Platão, até porque o Aristóteles ele é aluno do Platão, ele vai reler Platão, né, ele vai dar uma nova visão ao conceito platônico, então você não pode assistir essa aula em hipótese nenhuma sem que você tenha, né, já absorvido aí praticamente o conteúdo do Platão, principalmente este conteúdo aqui, né? O eidos versus a doxa, o mundo das ideias versus o mundo das cópias. É a base do Platão e é a base que o Aristóteles vai mexer. Tá? Então vamos lá. O Aristóteles é um filósofo de uma cidade chamada Estagira, que fica na Macedônia, ao norte da Grécia. Porém, o Aristóteles ele viveu boa parte da sua vida, né, a maior parte da sua vida, na verdade, em Atenas. Tá? Ele é um dos poucos filósofos, como eu falei para vocês, dessa fase socrática que não frequentou, que não nasceu em Atenas, né, mas frequentou as academias do Platão. Tá? E o Aristóteles, a estátua dele aí, ele viveu no período de 384 a 322 a.C. Perceba ali que no final da vida do Aristóteles, né, nos últimos 10 anos da vida dele, é a época das guerras macedônicas, né? É onde a Macedônia invade a Pérsia, ali por volta do ano 330. Tá? Então vamos lá, as principais obras do Aristóteles, né? Aristóteles ele tem obra pra caramba. O Aristóteles ele é um filósofo que ele vai ampliar ainda mais a bagagem que a gente pode chamar de disciplinas, de conteúdo do Platão. O Platão primeiro, né, a pegar a visão do Sócrates, pôr no livro, né, e ampliar ali o conteúdo. O Aristóteles ele vai ampliar ainda mais. Não sei se vocês se recordam, mas no começo do ano eu passei para vocês que a filosofia ela trabalha em 3 áreas de estudo, basicamente, né? A ética, a estética e a epistemologia. Isso começa basicamente com Platão. O Aristóteles é quem organiza isso perfeito. Inclusive a palavra organização e Aristóteles são palavras que não podem se separar. Aristóteles e a palavra ordenar, não tem como fugir disso. A gente vai ver isso com o tempo aí, com a duração da aula. Né? Então Aristóteles tem tudo a ver com organização e ele vai organizar disciplinas. Os livros dele são bem organizados. Ética, Nicômaco e República, que está aí, são os dois principais livros, né, do Aristóteles com relação à política, onde ele vai trabalhar com os valores, comportamento, ética. Física, aí você já vê que ele já está meio criando ali uma espécie de uma biologia, né, de uma ciências, né, aquela matéria do ensino fundamental, onde era tudo junto, né, a química, a física, a biologia. Né? Aqui, o Aristóteles ele é um filósofo da natureza, a gente vai ver isso. Né? Não a natureza, pelo amor de Deus, né? A arqué, né? Não vai ser a natureza lá da filosofia da natureza. Ele é um filósofo que vai estudar muito o mundo natural. Então ele é considerado o primeiro biólogo europeu, né? Ele tem todo um estudo sobre categorias de espécies. Ele vai trabalhar bem essa questão dos fenômenos físicos. Portanto, uma área, né, mais voltada para a epistemologia é a física, que é a revelação da natureza, a revelação do homem natural. Tá? Organon vai estar muito no campo da metafísica, da além da física. Tá? Organon é um livro muito mais no campo até da astronomia. Tá? E poética
no campo da beleza, da estética, do que é bonito, do que é belo, das artes. Você veja que o Aristóteles é um filósofo muito completo em várias áreas de estudo. Ele é um gêniozaço da antiguidade, aluno do Platão, nas academias do Platão, mas fundou sua própria escola chamada Liceu, tá? O Liceu Aristotélico. Tá? Com a morte do Aristóteles, os liceus se espalharam. O Aristóteles é considerado o filósofo mais completo da filosofia socrática, né? Naturalmente, ele é o terceiro, né? Ele vem depois, portanto, numa lógica, ele seria realmente um filósofo mais completo. Eles ganharam uns apelidos. O Aristóteles ele ganhou um apelido de um grupo filosófico chamado os peripatéticos, né? Os peripatéticos é um grupo de filósofo que eles dão aula caminhando, né? Tipo, sei explicar, é uma tem o quesinho da dialética, mas a dialética das aulas do Platão é uma dialética dentro da sala de aula, né? O Aristóteles fazia longas caminhadas com os seus alunos, eles andavam na cidade, né? Então geralmente o próprio povo de Atenas olhava e falava: olha lá os peripatéticos. A palavra peripatético é aqueles que andam. Olha lá os caras que estudam andando, né? Aristóteles ele conversava andando com as pessoas. É até uma forma de resgatar um pouco essa ação socrática, essa abordagem que o Sócrates fazia nas ruas, né? De e aí, né? Trazer um pouco isso. O Platão ele está no campo dialético, mas num campo dialético sala de aula, um campo dialético mais tradicional. O Aristóteles tenta resgatar um pouco essa visão da rua. Não se esqueçam que eu acabei de falar que o Aristóteles é um filósofo da natureza, não da filosofia da natureza, pelo amor de Deus. Ele é um filósofo que vai estudar o mundo da natureza. Ele vai estudar o mundo natural. Então ele vai, né? Vem ver. Você quer ver? Vem. Aqui é um rio. Aqui é uma floresta. Né? Então ele vai trazer um pouco essa questão, né? Da dialética, mas praticando isso em loco, que a gente chama, ao ar livre, caminhando. Por isso o apelido de peripatéticos. Tá? Então vamos lá. Como essa é a primeira aula de Aristóteles, a gente vai trocar uma ideia. Tá? Então, apresentado aí o Aristóteles, as obras, que ele foi aluno do Platão, que ele fundou o Liceu, ele tinha um apelido de peripatéticos, ele vai estudar o mundo material, usava ainda a dialética, não mais a retórica, para aí e vamos trocar uma ideia de Aristóteles. Porque eu vou dar uma viajada nessa aula e na aula que vem a gente vai pôr tudo na ordem. Se não me engano, são 3 aulas de Aristóteles, hein? Aí a gente vai colocar toda a razãozinha dele na ordem. Vamos lá. Põe a filosofia dele e organiza ela. Vamos lá. Vamos lá. O Aristóteles, ele vai, para começar, quando se estuda Aristóteles, se estuda um filósofo que vai ler Platão e vai brigar com Platão. Ele vai discordar do Platão. Então, vou deixar aqui o único conceito da aula de hoje específico, que é a visão do mundo natural, material. Tá? Então, para Aristóteles, 2 mundos é uma bobagem. Sabe aquela visão de que eu sou 2? Quem é o Pedro? É uma cópia imperfeita de uma ideia. Não tem cópia nenhuma. O que é? Vamos voltar lá para o Parmênides, né? A natureza só. Só há um mundo. Um mundo natural, material. Um mundo que eu toco. Tá? O que for de outro mundo, que é a metafísica, Organon, tá no livro Organon, que é o que ele vai chamar de supralunar, lunar, que são os espaços, o que está fora da natureza, o homem não experimenta, nós não vemos, então, portanto, não dá para teorizar sobre aquilo. Para Aristóteles isso é muito claro, ele fundou a ideia da metafísica, o que está além da natureza. Tchau, não converso. Mas ele fala que até acredita que exista, mas a gente não pode teorizar. A gente não pode estudar, porque a gente não experimenta. A gente não vive isso. Tá? É a metafísica além da física. Tá? Vamos lá. O Aristóteles, ele chegava lá, caminhando, né? Vamos imaginar que agora não está caminhando. Vamos só para contrapor o Platão. E ele fazia a mesma brincadeirinha do Platão. E aí, galera, vamos desenhar a rosa. Acho que foi a rosa que eu usei de exemplo para vocês. Vamos lá. Às vezes eu vou mudando, né? Então desenha a rosa. Rosa. Lembra aquela história? Vou fazer perguntas.
a rosa que vocês desenharam são todas iguais? Não. Sim. Ok, como não? Mesma historinha. Ele repete aquilo. Né? Só que, de repente, ele fala assim, beleza, pessoal, vou desenhar a rosa, tranquilo, Platão, tá. Platão, firme. Agora vamos fazer o seguinte. Vem aqui. Aí ele chamava os ajudantes dele, os moleques já sabia das coisas. Falou assim, eu quero que você vende todo mundo. Todo mundo vai ser vendado. Né? Tapa o olho do geral. Começava a tapar os olhos dos seus alunos. Ele se certificava que ninguém estava enxergando nada. E Aristóteles colocava onde eles estavam, ou geralmente levava eles para passear, em um lugar que tivesse outro tipo de rosas. Eu vou aqui dar um exemplo, por exemplo, bromélias, né? Bromélia. Põe umas bromélias na sala, vamos até o jardim. Ele tinha lá uma plantação de bromélia, né? Ele já estava tudo esquematizado na aula, e ele ia passear com os caras. Aí ele ia lá, dava uma volta no jardim, os caras, beleza, todo mundo vendado, né? Os ajudantes dele guiando, voltava para a sala, ou ele colocava as bromélias na sala. Sentou, todo mundo vendado ainda. Pega aí o papel e a caneta da época, né? O papiro e a tinta. E amigão, desenhando o que está na sala ou o que vocês acabaram de ver. Aí um cara levanta e fala, ô professor, como é que eu vou desenhar? Se vira. Busque o seu eu interior, déjà vu, né? Se conecte com o outro eu lá no mundo das ideias e pergunta para ele, ora, você não tem a verdade dentro de você? A razão não é inata, meu brother. Você não tem a verdade aí dentro? Põe para fora. Ora, simples. Vamos. Aí um outro cara falou, terminei. Os caras, Aí ele entregou, não tem nada aqui. Eu não vi nada. Zero. Terminei. Rosa. Quem falou que era rosa? Sei lá, da outra vez era rosa. Zero. Aí teve um cara lá que falou, eu sei, eu terminei. Ele olhou e falou, caraca, bromélia. 10. Aí os caras, não, professor, ele roubou. Aí, tirei as vendas. Nós maquiava bem. E aí? Aí não desenhou nada. Não. Mas um cara desenhou a bromélia. Aí o cara virou assim e falou assim, pô, mano, como é que você desenhou a bromélia? Adivinha. Aí o moleque chegou lá e falou assim, mano, eu lembro quando eu era criança, a minha avó tinha uma plantação lá, e o cheiro da bromélia, a bromélia. Então, não, como, aí olha só, você não se conectou com eu nenhum. Através do cheiro, da percepção, da produção dos sentidos, que no caso aqui foi o olfato, isso te remeteu a uma lembrança, a uma experiência de já ter visto, já ter cheirado, já ter olhado, comido, tocado, escutado, sei lá, a bromélia. E você, bromélia. Precisa falar mais alguma coisa, galera? Não. Você já acabou de entender a diferença entre Aristóteles e Platão. Para o Platão, as sombras, as cópias das coisas que a gente percebe na nossa vida, nos remetem às ideias dessas coisas, porque nós lembramos da outra vida que está dentro de nós, do outro eu. Para Aristóteles não tem outro eu porcaria nenhuma, e as ideias que nós fazemos das coisas, como do celular, da tela do computador, eu sempre uso o meu boneco, tá sempre do meu lado, o boné, né, a rosa ou a bromélia, isso nos remete não de outra ideia, de uma experiência em outro mundo, de uma experiência nesse mundo aqui. As nossas experiências não vêm do outro mundo, vêm desse mesmo. Ora, só o tio, o molequinho lá, que fez a experiência com a avó, é que conseguiu chegar na bromélia. Não são todos que tiveram experiências com a bromélia, só ele. E, portanto, só ele chegou à ideia da bromélia. Ora, se existe o mundo das ideias, que você habita esse mundo das ideias, todos teriam as mesmas ideias. Todos nós somos capazes de possuir a mesma ideia. Mas não é verdade. Um homem que nunca viu uma bromélia, que nunca cheirou uma bromélia, jamais desenharia a bromélia. Porque ele não faz a ideia
do que a bromélia, porque ele nunca experimentou, ele nunca pôs os seus sentidos à prova perante uma bromélia. Então veja, para Aristóteles isso é muito sério, porque ele pode vendar o olhinho, a cabeça lá da galera e trazer um cavalo branco, um cavalo preto e um pônei, um cavalo sem perna, chegar lá e falar assim, galera, o que eu acabei de trazer aqui são iguais? Aí o cavalo aqui, relincha, mas não sei imitar, óbvio, né? Aí o outro cheirou o cavalo. Aí vem cá, põe a mãozinha, outro, tem crina, olha os dentes. Aí vai, lambe as costas do cavalo, nossa, sabor de cavalo, sei lá, mano. Sabe? Então, através dos sentidos, os caras falam, cara, é cavalo. Agora, nem todos os cavalos são iguais. Mas, obviamente, as características levam ao cavalo. Ou um cavalo é branco, um cavalo é preto, um é pônei, um é sem perna, mas um tem crina, tem o mesmo cheiro, eles têm o formato do corpo igual, o sabor, as coisas, o formato, o movimento, tem características que levam ao cavalo. Eles são diferentes, mas têm características iguais. Todos os cavalos são iguais? Sim e não. Tem características que fazem dele cavalo. É isso que o Platão chamava de essência. A ideia, cavalo, a forma, cavalo. Mas Aristóteles diz que esta forma nada mais é do que um conjunto de características específicas que todos os cavalos vão ter, independente se eles têm cores diferentes, tamanhos diferentes, ou se um tem uma perna a menos ou a mais. Você vai ver que o que tem uma perna a menos está faltando a perna onde todos os outros cavalos teriam a perna. Eles têm cheiros parecidos, eles são equinos. Aí começa, lembra que eu falei? Das espécies, a física. O Aristóteles adora organizar as coisas. Ele vai falar assim, caraca, por que cavalo é cavalo? Porque ele tem uma gavetinha com características de cavalo. Todo cavalo é mamífero, todo cavalo tem 4 patas, todo cavalo tem uma crina, todo cavalo é relinche, o sapo, tudo que as pedras fazem isso, as bromélias, a rosa, o ser humano, simples, cara, prazer, é a Estela do século passado, retrasado aí, antes de Cristo. É isso que vocês estudam em biologia. Vocês vão lá, uma parte da biologia, não tudo naturalmente, né? Mas você pega um código genético, por exemplo, é um conjunto de características que fazem aquilo. Não é uma ideia que veio do mundo das ideias para Aristóteles, ele nem conhece a genética. Mas para ele, todos nós temos um conjunto, uma marca, que nos faz ser o que somos através de características que são experimentadas e, obviamente, representadas na natureza. Né? Então, nada mais é essa essência que o Platão chama de ideia, é um grupo de características peculiares de uma espécie. Ponto. De um personagem da vida natural. De um fenômeno que acontece em nossa vida. A água é água porque tem características que remetem à água. Simples. O Platão, por exemplo, fala do amor. Lembra o amor? O amor. O amor platônico. O amor para o Platão era uma ideia. A amizade. Eu adoro, eu amo meu celular. Amor é uma ideia. O amor também é uma ideia. Para Aristóteles, o amor é uma característica. É um sentimento. Paixão. São sentimentos. É diferente. Né? São características. Pedro ama o celular. Pedro tem uma característica humana e uma característica sentimental perante o celular, que tem as características de celular. As pessoas experimentam essas relações e elas vão criando ideias sobre as coisas. Não necessariamente há uma ideia perfeita do que é amor. Mas o amor para o Pedro e do Pedro perante o celular dele é uma característica do Pedro. Simples, isso é natural. Né? Não é ideal. Tá? Então aí está a grande diferença de Aristóteles para Platão. O Aristóteles está no campo da experiência, dos sentidos, e não no campo da ideia. Tudo bem? Cara, para a aula de hoje é isso que tem que ficar. Vocês têm que, não pode sair daqui sem isso. E a partir de agora eu vou te dar aqui 3 lições sobre Aristóteles para a gente finalizar esse esquenta de Aristóteles. 3 lições, vocês não podem sair daqui sem isso. Primeira coisa, para Aristóteles,
a razão é inata? Sim. Todo homem nasce com a razão? Nasce. Para Platão, a razão é inata? Sim. Todo homem nasce com a razão? Sim. A questão é, o que é a razão para Aristóteles e o que é a razão para Platão? Os dois concordam com o que é razão? Razão para Platão. Nossa capacidade, nossa característica inata de encontrar-se consigo mesmo. Buscar a verdade dentro de nós. Conhecer-te a ti mesmo. Isso é a nossa razão. É a nossa autorreflexão. O autoconhecimento é para dentro. O nosso processo racional é a nossa capacidade de encontrar as ideias que vêm de dentro da gente. Para Aristóteles, é o contrário. A nossa razão é a nossa capacidade de organizar, olha a palavra, os sentidos. É a nossa capacidade de organizar as nossas experiências. Aristóteles, ele comparava o nosso cérebro a um quarto, a uma biblioteca. Ele começa com a visão de um quarto. Tem até um texto que talvez eu acho que eu vou passar para vocês, se eu encontrá-lo, também no Mundo de Sofia, que é aquele mesmo modelo de texto, né, de conversa. E aí tem um momento do texto que ela pergunta, professor, né, o que é o Aristóteles? Ele fala, ô Sofia, você já arrumou o teu quarto? Você abre uma gaveta, material da escola. Abre outra gaveta, roupas de frio. Abre o armário, roupas de calor. Coloca aqui embaixo apenas os sapatos. Aqui eu coloco minha caixa de brinquedos. Aqui os meus livros. Aqui os meus DVDs. Você vai organizando. A nossa cabeça é igual. Como uma biblioteca. Como as estantes. A gente vai experimentando, né? Eu falo, celular, duro. Computador, duro. Bum! Gavetinha. Coisas que são rígidas, sólidas. Celular. Aí eu vou lá e enfio a mão na água, né? Coloquei a mão no rio. Acendeu a gavetinha. Pra colocar na gavetinha, ó, rio é sólido que nem... Não, né, velho? O que é a razão? É a nossa capacidade de fazer, de realizar essas experiências e organizando as experiências em gavetas com as mesmas características de coisas rígidas, duras, sólidas, coisas líquidas, coisas gasosas, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que ardem, coisas que queimam, coisas que são açúcares, doces, coisas salgadas, coisas amargas. Isso aqui me faz isso faz aquilo, isso não pode, isso pode. Caraca, é assim que o nosso cérebro funciona. A nossa razão são essas gavetas. É uma bibliotecária insanamente inteligente. Ela fica lá, né? Pegando as nossas experiências e guardando ela. E aí quando a gente tem uma experiência, por exemplo, quando você olha uma bromélia, essa bibliotecária ela já vai lá. Bromélia, cheiro, cor, parada, sabor, som. Já vai lá na gavetinha. O que tem esse som, esse cheiro, esse sabor, essa cor, esse. Quando você abre a gaveta, tem lá. Bromélia. Caraca, bromélia. Ou às vezes você fica assim, isso é bromélia ou é girassol? Sei lá, tô inventando, não tem nada a ver, né? Parece. Aí, né? É pera ou maçã? Nossa, eu tô em dúvida se é uva verde, porque se parece. Às vezes vai pra uma gaveta, tem coisas que estão ali. Né? O boi e o cavalo. É um detalhe ali. Vai reduzindo, é um filtro, né, cara? É um computador. O Aristóteles não sabia dessas coisas que a gente sabe. O cara é loucão mesmo. Então ele achava isso. Então, olha que interessante. Para o Aristóteles, a nossa racionalidade é o processo dos sentidos. Para Platão, a nossa racionalidade é o processo das ideias. Dentro da gente. Primeira lição. Segunda lição. Para o Platão, as ideias moram dentro da gente. Ideias inatas. Para Aristóteles, ideia inata? Não. A ideia vem depois da experiência. Aí é a grande diferença. Então você vai... O que é inato? Para os dois a razão é inata. Só que para uma razão é uma coisa, a razão é outra. Só que a ideia para o Platão é inata. A ideia para Aristóteles, não. A gente não nasce com as ideias das coisas. A gente constrói a ideia das coisas.
Eu experimento 7 milhões de vezes a bromélia e crio a ideia da bromélia. A bromélia é uma ideia criada depois de experimentar bromélias. Um cara que nunca experimentou a bromélia não consegue desenhá-la. Ele vai sentir o cheiro 10 milhões de vezes e vai falar, cara, desisto. Porque ele não vai criar a ideia da bromélia. Ela não mora dentro dele, porque ele nunca teve uma relação sensorial com a bromélia. O tio que já teve, vai fazer. Então, segunda lição. Para Platão, ideias são inatas. Elas moram dentro da gente. Para Aristóteles, as ideias são posteriores. As ideias são construídas por nós através dos nossos sentidos. Ok? Não pode esquecer, cara. Isso não tem como ficar fora. Terceira lição, né? Que a gente tem que separar aí entre Platão e Aristóteles. Para Aristóteles, olha a palavra aqui, ó, produção dos nossos sentidos. A gente produz os sentidos, a gente vai experimentar as coisas. Esta produção dos nossos sentidos vai acender 10 instantes. Eu falei que ia ter umas categorias na nossa cabeça. Eu falei que ia ter meu quarto é dividido em 10 roupas de frio. Em que nossa cabeça é dividida? O Aristóteles chegou nesse nível, mano. Então, terceira lição da aula de hoje. Para Aristóteles, o nosso cérebro tem 10 instantes, 10 espaços, 10 gavetas. São a teoria das categorias. Próxima aula. Vamos lá? 3 lições novamente. Primeira, razão inata para os dois. Qual a diferença de razão para Aristóteles e para Platão? Põe no caderno. Já anota no caderno. Para Platão, professor, a razão é o quê? A capacidade de buscar as ideias, a verdade, o mundo das ideias que mora dentro da gente. É a reflexão filosófica. Para Aristóteles, é a organização dos sentidos. É a capacidade do nosso cérebro, da nossa razão, né, de organizar, catalogar, categorizar as nossas experiências. Segundo, para Platão, ideia é inata. As ideias do que são as coisas, a verdade da vida mora dentro da gente. Para Aristóteles, não. As verdades são encontradas e buscadas através das nossas experiências. É da nossa vida, da nossa experiência, que a gente vai encontrando essas verdades e se relacionando com essas ideias e as produzindo. Terceira, para Aristóteles, essas experiências, para gerar ideias, são catalogadas em nosso cérebro sob 10 categorias, sob 10 estantes, 10 gavetas. 10 formas de organizar as nossas experiências. E através dessas organizações que nós produzimos ideias. Tudo bem, pessoal? Então vamos segurar um pouco Aristóteles aqui. Leia um texto de Aristóteles da apostila Ângulo. Eu vou procurar e eu provavelmente vou achar. Vou mandar para vocês um textinho introdutório sobre Aristóteles. Tá? E as lições dos exercícios, por enquanto, de Aristóteles, registro no caderno. Eu vou passar para vocês também um filme para vocês fazerem. É até um filme que eu já tinha falado. Um filme que eu já tinha falado no Netflix. Tá lá ainda. Já olhei. Beleza? Caraca, velho. Respirei errado aqui. Perdi a voz do nada. Galera, fiquem bem. Se cuidem. E com certeza a gente ainda volta a se ver esse ano. Tranquilo? Boa sorte aí para vocês. Qualquer dúvida me mandem e-mail. Tô com as provas de vocês. Eu tô vendo com a coordenação como é que lança as notas, o que eu faço. Tá? Provavelmente eu não posso lançar a nota só da prova, vou ter que ter os exercícios de volta. Então, até então, pelo que a gente sabe, as notas, o relatório de aproveitamento de vocês, ele vai vir no nosso encontro físico, né? Ele vai vir depois. Se mudar o planejamento aí, eu trago isso para vocês. Tá? Mas de forma geral, não tivemos grande problema, não. Beleza? Forte abraço. Boa quarentena, né? Eu sempre falo isso, é meio estranho. E até a próxima aula.